Cientistas ajustaram hoje o relógio do juízo final, deixando o fim do mundo mais próximo do que nunca. A organização sem fins lucrativos alterou o relógio para 89 segundos antes da meia-noite, que seria o ponto teórico da aniquilação. Isso equivale a 1 segundo mais próximo do fim do mundo do que foi definido no ano passado. A justificativa para a alteração se deu por causa das... Primeira coisa, Jesus não é mentiroso. Hoje em dia se debate muito entre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, e eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar qual é a verdade. E a verdade é o que está na Bíblia. E para chegarmos na verdade bíblica, a gente começa por onde? Pela Bíblia. Então vamos aqui em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Bom, e o que isso significa? Isso significa que quem interpreta a Escritura é a própria Escritura. Então qualquer texto da Escritura, a gente tem que passar pelo crivo dela mesma. A gente parte daquele princípio de entender os textos mais difíceis pelos textos mais claros. Então, sendo bem direto, pouco importa o que eu penso, o que você pensa, a nossa opinião pessoal. O que importa é o que está escrito aqui, e ela interpreta ela mesma. Então, quando você vai ler a Bíblia, qualquer parte dela, você não pode ir e querer colocar a sua própria interpretação no texto. Você coloca o que você quer dentro do texto. Não, isso se chama exegese. A gente tem que fazer a exegese, que é o quê? É tirar do texto o que ele quer dizer, e não seja lá qual for a sua opinião. E por último, uma coisa muito importante. O que caracteriza um falso profeta? Então, para um profeta ser verdadeiro, ele precisa falar algo que vai acontecer de tal jeito e quando. Então ele precisa dar o tempo que isso vai acontecer e como vai acontecer. Se ele errar qualquer uma das duas coisas, ele se torna um falso profeta. Um exemplo disso, lá em Jeremias, entre o capítulo 27 e o capítulo 29, a gente pode ver que Jeremias ele confronta os profetas de Israel. Por quê? Voltando lá para o passado, nessa época que Jeremias escreveu, foi durante o exílio babilônico, quando a Babilônia destruiu Jerusalém e levou todos os pertences do templo. Então surgiram vários profetas, um deles chamado Ananias, que esse profeta, ele profetizou ao povo que todos os utensílios do templo voltariam, e voltariam logo. Mas a mentira não estava no que iria acontecer, pois a gente sabe que os utensílios voltaram e foi reconstruído o templo. Todavia, ele mentiu no quê? No tempo. Ele disse que seria logo, que seria em breve. Assim podemos ver que Jeremias confronta-o, porque Jeremias, que era um profeta verdadeiro, ele disse que sim, os utensílios iriam voltar, mas não seria em breve, demoraria 70 anos. Então quando a Bíblia fala em breve, é porque algo vai ser realmente em breve. E quando a Bíblia fala que vai demorar muitos anos ou muitos séculos, é porque isso vai demorar muitos séculos ainda. Mais um exemplo disso nós podemos ver lá em Daniel. Lá no seu último capítulo, no capítulo 12, o anjo que tinha dito várias profecias a Daniel, ele diz o seguinte, no versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E nós podemos ver também que no versículo 9, ele diz a mesma coisa, o anjo enfatiza isso. Ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então o anjo, ele diz para Daniel encerrar essas palavras da profecia. Por quê? Porque faltavam muitos anos ainda. O que a gente sabe que Daniel estava escrevendo aqui? O anjo tinha profetizado a Daniel há 70 semanas e depois vários acontecimentos de vários reis que sucederiam durante essas 70 semanas. E como bem sabemos, estas 70 semanas apontavam para o nascimento de Cristo, que ocorreria
na penúltima semana, o ungido, o Messias. Agora uma outra passagem muito parecida com essa, mas não com Daniel, muitos séculos depois com o apóstolo João. Lá no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, o anjo diz o seguinte a João: "E disse-me, não serves as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo." Então aqui podemos ver duas ocasiões muito parecidas em que um anjo traz uma profecia para o personagem bíblico, um Daniel no Antigo Testamento, o outro João no Novo Testamento, mas uma coisa difere entre as duas. Na primeira, de Daniel, o anjo diz para que Daniel encerre as palavras, porque faltava muito tempo ainda para elas serem cumpridas. Já em Apocalipse, a gente vê totalmente o contrário. O anjo diz a João para ele não encerrar as palavras, porque o tempo estava próximo. Nós lemos em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, que as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu imagino que você, assim como eu, já deve ter lido esses textos e ter ficado com uma pulga atrás da orelha, né? E a gente vê Apocalipse, um livro tão falado, dizendo que as coisas aconteceriam em breve, que seria sem demora. Em certa parte, até um anjo jura pelo nome daquele que vive para sempre que seria em breve, que não faltava muito tempo. Vamos direto agora para o texto mais conhecido sobre o tema, Mateus capítulo 24, e seus outros textos nos outros evangelhos paralelos. Mas antes de ir para Mateus 24, a gente precisa ir para uma coisa anterior. E eu te pergunto, o que vem antes de Mateus 24? Mateus 23. Lá em Mateus 23 é o discurso de Jesus contra os fariseus, aquele bem famoso, que Jesus chama eles de hipócritas e dá vários motivos para isso. Bom, lá no final do discurso de Jesus é dito uma coisa muito interessante que às vezes passa despercebido. Podemos ver ali no versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Isso a gente pode ver que realmente aconteceu. Lá no livro de Atos, a gente vê que tudo isso que Jesus falou aconteceu. Os apóstolos foram perseguidos de sinagoga em sinagoga. A gente pode ver que alguns foram até mortos, como é dito que Tiago foi morto. Mas continuando, versículo 35. Para que, sobre vós os fariseus, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, lembre-se, Abel foi o primeiro assassinato da história, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Agora eu quero que você preste muito atenção nesse versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Qual geração? Aquela geração. Para aqueles que Jesus estava proferindo essa palavra. Jesus disse que esse juízo de todos esses malfeitores que vieram, que fizeram tantas atrocidades, que mataram os profetas, que perseguiram eles, esse juízo viria naquela geração. Agora, um capítulo depois, podemos ver que em Mateus 24, depois de Jesus ter proferido esse sermão contra os fariseus, os saduceus e os escribas, Jesus diz o seguinte, quando ele estava passando perto do templo e os seus apóstolos olharam para o templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus, ele diz para os seus apóstolos que aquele templo que eles estavam olhando não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Depois disso, os apóstolos ficam assustados e perguntam quando seriam essas coisas. Podemos ver aqui, no versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, e disseram, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então podemos ver que os discípulos impactados perguntaram quando seria essa coisa? Quando seria a destruição do templo? Jesus tinha acabado de dizer. Então Jesus faz aquele discurso famoso que eu imagino que você deva saber até de cor, que começa da seguinte forma. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo acontece. Enfim, Jesus diz várias coisas, várias calamidades que viriam. 2 versículos são muito importantes aqui. Primeiro, versículo 21.
Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Aqui Jesus fala sobre a grande tribulação, um tema que, assim como eu imagino que você tenha muito interesse e tenha pensado muito sobre isso, tenha passado noites em claro pensando como seria a grande tribulação. Podemos ver que Jesus fala que haveria essa grande tribulação, que seria sem precedentes, seria algo único que nunca houve, nem nunca haveria igual. Agora, alguns versículos depois, no versículo 34, Jesus diz o seguinte, na verdade no versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então conseguimos ver aqui que Jesus repete o que ele tinha dito no versículo 23, que naquela geração ocorreria tal evento. Agora eu quero que vocês façam um exercício comigo. Vamos lembrar lá do começo do vídeo que eu falei de Jeremias. O que caracterizava um falso profeta? Primeiro, ele poderia até falar algo que realmente aconteceria, mas se ele errasse o tempo, ele era um falso profeta. E assim foi Ananias, quando ele disse que os utensílios voltariam, mas ele errou o tempo, então ele se tornou um falso profeta. Aqui Jesus dá vários acontecimentos que aconteceriam e ele diz uma coisa muito importante. E eu vou repetir para frisar, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então Jesus fala vários eventos e ele responde a pergunta que os apóstolos tinham feito lá no começo. Que tudo isso aconteceria naquela geração. Agora a grande questão é, o que isso quer dizer? Jesus está dizendo que a grande tribulação seria naquela geração? Na geração do primeiro século, há 2000 anos atrás? Como assim a grande tribulação não é um evento futuro? Eu sei. Nesse momento você quer fechar o vídeo pensando que eu sou herege, dizendo que não vai ter grande tribulação, não sei o quê. Mas calma. Ouve o que eu tenho a dizer, porque eu estou lendo o que está aqui na Bíblia. Bom, no versículo 34 é dito, frisando novamente, que seria naquela geração. A palavra geração aqui, traduzida para o português, no original, no grego koiné, é a palavra gênia, que significa geração. Há algumas discussões do que Jesus queria ter dito realmente aqui. Se a palavra gênia se refere à geração daquela época que ele estava falando, se é a geração dos últimos tempos, se na verdade geração não é geração, mas sim raça. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, a gente interpreta a Bíblia por ela mesma. Então no versículo 33, Jesus deixa claro que o juízo seria para aquela geração de fariseus e hipócritas. Aqui, no próximo capítulo, Jesus fala a mesma coisa, o mesmo tipo de linguagem. A mesma palavra que Mateus, no seu evangelho, ele relata em vários outros versículos. E todos estes casos se referem à geração atual, nesta geração. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Vamos dizer que eu digo uma frase do tipo: bom, nesta geração foi inventado o smartphone. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que foi na geração de 2000 anos atrás? Não. Que vai ser na geração daqui 2000 anos? Também não. Quer dizer que nesta geração atual foi inventado o smartphone. Então, irmãos, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu falei no começo do vídeo que existem muitas opiniões sobre a grande tribulação, se nós seremos arrebatados antes dela, depois dela, no meio dela, mas eu quero ficar só com a Bíblia. E Jesus é claro aqui. A gente não vai ser arrebatado antes, no meio, não. A grande tribulação já passou. A grande tribulação foi na época em que Jesus disse isso, naquela geração, como o próprio Cristo disse. Lembre-se, Cristo é Deus homem, é o próprio Deus dizendo aqui. Então, a gente vê que Jesus disse que o templo seria destruído. E eu pergunto pra vocês, não sei se algum de vocês já visitou Jerusalém ou se já viu fotos, mas é bem famoso o Muro das Lamentações. Bom, o que é o Muro das Lamentações? Ele é o que sobrou da cidade de Jerusalém. No ano 70, o Templo de Jerusalém e toda a cidade, no meio da guerra judaico-romana, foi destruída. O Império Romano destruiu Jerusalém juntamente com o seu templo. Então, no ano 70 isso aconteceu. Jesus disse esse sermão ali na década de 30 do primeiro século. Lembramos que uma geração na Bíblia significa 40 anos. Voltemos lá para Êxodo, quando uma geração ficou vagando pelo deserto. E a Bíblia deixa claro, foram 40 anos. Jesus disse que o templo seria destruído e ele foi. No ano 70, o Império Romano destruiu o templo e destruiu a cidade. O que sobrou dela é o Muro das Lamentações. E a grande tribulação aconteceu naquela época. A maior perseguição que a igreja já sofreu em toda a sua história foi no primeiro século, sob o imperador Nero. Só um exemplo do que acontecia na época.
O Império Romano, os soldados romanos pegavam os cristãos e colocavam eles em postes e colocavam fogo neles para iluminar a cidade. Cristãos eram jogados aos jogos para sofrerem martírio, eram perseguidos. Foi o pior momento da igreja. Foi a grande tribulação. Tudo isso aconteceu no primeiro século. E eu não quero que vocês confiem em mim. Eu quero que vocês leiam na Bíblia. Jesus disse, seria naquela geração. Jerusalém foi destruída naquela geração. O templo foi destruído naquela geração. A igreja sofreu a grande tribulação no primeiro século. Eu poderia falar muitas coisas aqui. Tem muitos outros versículos que eu quero falar e eu vou falar nos próximos vídeos. Mas eu quero que você estude. Não quero que você fique preso a tradições, seja da sua própria igreja, da sua família. Porque desde pequeno a gente aprende, né? Eu fui criado na igreja, não sei se você foi. Mas desde pequeno eu aprendi que viria um anticristo, viria uma perseguição sem precedentes, a grande tribulação. Mas quando eu li a Bíblia no meu quarto, e li esses versículos, me vi uma dúvida, porque a Bíblia parece deixar claro que seria naquela época. Jesus fala com tal proximidade, o apóstolo João fala do mesmo modo, Paulo, Pedro, todos eles falavam de uma iminente tribulação, de um iminente juízo que estava perto da época deles. E com esse vídeo eu não quero que você confie em mim como se eu fosse um tipo de gênio, um tipo de erudito acima de todos que descobriu uma verdade que ninguém sabia. Não, muitos, ao longo de toda a história da igreja, tinham essa opinião. E a pergunta principal que eu me fiz e eu imagino que você deve estar fazendo. Então, como é que será o futuro? Como será a segunda vinda de Cristo? Quais são os eventos que precederão ela? Eu já falei de muitos assuntos densos, versículos difíceis aqui nesse vídeo, então eu vou deixar por um próximo. Mas eu quero que você estude, quero que você pegue a sua Bíblia, leia. Leia Mateus 24, leia Apocalipse, leia Mateus 16, Mateus 10, ali Jesus deixa claro que seria algo que aconteceria naquela geração. O futuro não é de derrota, o futuro é de vitória, porque Deus prometeu a Abraão, no deserto, quando Abraão era um nômade, que todas as famílias da terra seriam benditas no nome dele. Já nos Salmos, podemos ver que o Salmo 2 e o Salmo 110 enfatizam um reinado de Cristo, um rei. Não um rei que é perseguido, que é derrotado, mas um rei que vence seus inimigos e ele persegue os seus inimigos. Eu quero que você leia esses dois salmos. Leia a Bíblia, deixe a Bíblia falar. Até um próximo vídeo.